Vai. Tudo bem, gente? Começando a live de domingo. Usar o quadro. Boa noite a todos. Tá legal o áudio? Tá todo mundo vendo aí? Tá legal? Dá pra ver? Posso começar, será? Deixa eu ver aqui, pessoal entrando. Pergunta se o áudio tá bom. O áudio tá bom, gente? Boa noite. Mais uma live de domingo aqui no primeiro plantão. Os últimos detalhes aí, tá todo mundo ouvindo? O áudio tá legal? Galera do YouTube também? Não? Ah, não vai gravar aí? Depois a gente passa. Então tá. Então, primeiramente, boa noite a todos que estão me ouvindo. Eu espero que o áudio esteja bom. Mais uma live de domingo, como prometido, né? A gente fez uma enquete e a vitória foi para a Sala Vermelha. Então, o pessoal querendo saber sobre a Sala Vermelha. Nesse domingo, todo mundo disposto aí. Então, vamos lá, né? Primeiramente, né, a Sala Vermelha ela foi criada no intuito de ser o local das reanimações. Porque é difícil você reanimar uma pessoa num local inadequado. É uma situação constrangedora, grave, extremamente delicado para todos. Então, pensando nisso, criou-se o conceito da Sala Vermelha, o local para o atendimento a situações de emergência. Urgência é aquela situação que urge, que necessita de um tratamento imediato. Emergência é uma urgência que te coloca em risco a vida. Então, para o tratamento da emergência, foi criada a sala de emergência, ou sala vermelha, ou sala de reanimação. Todos esses são sinônimos da mesma coisa, né? A sala vermelha é o local destinado a isso. Então, na sala vermelha, a gente vai ter condição de atender esse paciente e, principalmente, dar condições de toda a questão ventilatória, estabelecer a questão circulatória, proteger as medidas de neuroproteção necessárias, o atendimento ao politraumatismo grave. Tudo isso vai ser possível dentro deste ambiente. Então, esse paciente que ou chega triado de forma grave, em situações de emergência ou muito urgente, de acordo com os protocolos assistenciais, com a classificação de risco de Manchester, ele deve ser destinado a essa sala imediatamente. Ou, se ele chega em resgate aéreo, ou até mesmo com o SAMU, numa situação triada como emergencial, ele tem que ser destinado para esse local. É normativa hoje, de acordo com o CFM, a Resolução 2077, que os prontos-socorros de todo o Brasil tenham pelo menos 2 leitos destinados às emergências. Aquele velho ditado, né? Quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Porque é uma situação que muitas vezes a gente está lá e chegam 2 pacientes ao mesmo tempo. Então eles têm que ter todas as condições de serem atendidos. Vários hospitais têm salas com muito mais leitos do que isso, vai depender da sua capacidade operacional, mas a legislação preconiza que sejam 2. Esses pacientes vão poder ficar no máximo 4 horas nessa situação. Depois disso, eles deveriam ser transferidos ou à UTI ou a uma unidade de referência, se for o caso. Então, a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, esse conceito ele não é seguido à risca, mas ele deveria ser seguido dessa forma. A medicina de emergência ela passou a ser especialidade agora no ano de 2016. Antes, ela era apenas uma área de atuação. Com o advento da medicina de emergência como especialidade, a gente acredita que nos próximos anos seja mandatório você ter o título para aplicar isso na sua profissão.
Isso vai selecionar os profissionais que acabam trabalhando com emergência. Não é todo médico que está preparado para isso. O médico, ele muitas vezes se sente atraído pela condição da emergência por ser dinâmico, por muitas vezes associar isso a uma figura ou aquilo que vem muitas vezes em filmes, mas a situação de emergência ela requer muito traquejo, muito conhecimento técnico, muita vivência médica, e não é para qualquer um, não está direcionado para um público que nunca trabalhou com isso na vida. Eu digo isso na primeira aula aos alunos que passam comigo na emergência, que um dos objetivos do curso, eles passam 15 dias lá, é entender que eles não estão preparados para aquilo. Se quiserem realmente se preparar para as condições de emergência, vai precisar de uma formação criteriosa, vão precisar de mais tempo, mais conhecimento teórico e vivência naquela área. Mas a gente sabe que muitos acabam procurando isso pelos atrativos financeiros e pela facilidade de conseguirmos os plantões, até porque não era regulamentado até então. Isso deve mudar nos próximos anos. Então, vamos entender o que é a sala vermelha propriamente dito. Já entendemos o conceito, para que serve o médico que lá atua e o que eu tenho na sala vermelha. A sala vermelha ela me oferece todos os mecanismos e suportes necessários ao paciente crítico. É como um leito de UTI. Então, lá eu vou ter desfibrilador para o atendimento das PCRs, ventiladores mecânicos para manutenção da ventilação na via aérea definitiva, suporte cardiocirculatório, drogas vasoativas, acessos venosos profundos, centrais, para que eu possa administrar medicamentos de forma segura e eficiente. Eu também vou ter bombas de infusão que vão milimetrar a infusão de determinados medicamentos e eles serão todos muito bem conduzidos, além de sondas, drenos, tubos, tudo aquilo que é necessário à manutenção do paciente crítico, tudo aquilo que eu preciso para monitorizar todos os aspectos desse paciente. Então lá vai ter uma sonda vesical? Vai ter. Uma sonda nasogástrica? Vai ter. Um tubo orotraqueal? Vai ter. Uma máscara laríngea? Todos os materiais necessários, eles devem estar à sua disposição. A gente não sabe o que o paciente vai precisar. Cada situação é uma e o foco do atendimento é manter o paciente vivo, transportá-lo adequadamente para os exames diagnósticos necessários, a elucidação do caso e depois o transporte definitivo para o seu evento final, centro cirúrgico, internação na UTI, aonde ele for destinado, ou depois de estabilizá-lo para a enfermaria, por exemplo. Então aqui, nesse exemplo, eu peguei essa foto porque eu tenho quase tudo que eu preciso. Eu tenho um ventilador mecânico, eu tenho uma cama ou uma maca de transporte, mais indicado ainda. Eu tenho um monitor multiparâmetro, que faz todas as medições não invasivas desse paciente e alguns até as medições invasivas, vai depender dos dispositivos que eu vou agregar a esse paciente. Bombas de infusão, e é toda a questão, aspiração, frasco, a questão do oxigênio e dos outros gases que são disponibilizados. O foco da sala vermelha é o que a gente chama de tocar a reanimação cardiopulmonar. Por quê? Não se deve fazer uma reanimação em qualquer lugar. Primeiro que é inadequado, segundo que causa um traumatismo sério às pessoas que estão ali presenciando e assistindo. E segundo é que se eu não tenho os materiais adequados, certamente a minha reanimação não será bem sucedida. Vou lembrar lá daquela aula que a gente teve sobre PCR. Como que eu vou fazer uma pericardiocentese se esse paciente não tiver monitorizado e não tiver uma agulha grande para chegar até o saco pericárdico? Vai ser impossível. Como eu vou garantir uma via aérea para evitar hipóxia e a parada se eu não tenho os materiais para uma intubação orotraqueal ou para uma via aérea cirúrgica? Eu vou ter que ter isso tudo à mão, tudo isso disponível. E isso só é possível num ambiente como a sala vermelha, como a sala de emergência, onde eu vou ter essas coisas todas à minha mão.
Aqui eu vou mostrar para vocês o desfibrilador. Ele é um dos materiais mais importantes que a gente mais vai usar. O desfibrilador, ele tem vários modelos, vários tipos no mercado. E eu trouxe um aqui que é o que a gente trabalha, que é o Mindray. O que é esse desfibrilador? Ele tem os botões liga e desliga, onde eu ligo para a desfibrilação manual. Ele aparece na tela inicial a seleção de energia, que eu posso aumentar ou diminuir de acordo com o processo que eu estou vivenciando. Se é uma cardioversão elétrica, se é uma desfibrilação. Eu aumento a carga apertando o botão mais, a energia sobe 200, 300, 360, que é a máxima neste aparelho bifásico. E ele também tem a cardioversão em 120, 150 joules. Quando eu fiz isso, eu posso selecionar a carga no próprio aparelho, ele vai carregar a carga, e se eu quiser disparar com as pás encostadas no paciente, eu promovo o disparo. Passo nas posições externo e ápex, como vocês estão vendo. Esse desfibrilador também tem nas suas pás os dois botões, a carga no botão amarelo e o choque com a setinha de disparo. Isso tudo vai estar disponível nas minhas próprias pás. Então, eu posso carregar pela pá e disparar pela pá, o que é mais fácil, já que eu vou estar em cima do paciente nessa condição. Esse aparelho, ele monitoriza o paciente pelas pás, então, quando eu estou em contato com as pás, eu consigo ver o ritmo cardíaco administrado, ele marca o tempo, e também registra para mim, depois do choque, o ritmo que se apresentava. Então, a grande parte dos aparelhos promovem isso. Ele também faz o sincronismo ainda, através de um botão lateral. Então, esse aparelho realmente é completo. Tá todo mundo ouvindo? Tá legal? Tá tudo certo? Desculpem se eu vou engato uma primeira e começo a falar sem ir para falar. Mandem perguntas, se alguém tem alguma dúvida em relação ao funcionamento, ou dúvidas em relação à aula, fiquem à vontade. Um outro aparelho fundamental na sala vermelha é o nosso ventilador mecânico. É com ele que a gente vai conseguir ventilar o nosso paciente. Então aqui eu dei como exemplo um Servo S, é um ventilador da Maquet. Existem diferentes ventiladores no mercado, diferentes marcas e apresentações. Todos eles funcionam de uma forma muito semelhante. Depois a gente pode fazer uma aula em outro momento sobre o funcionamento específico do ventilador, sobre os parâmetros de como ligar e tal. Se vocês assim quiserem, mandem essas questões ali ou mandem por direct que a gente faz isso. O ventilador, ele tem dois tubos onde são ligados as traqueias. Um vai ser inspiratório e o outro vai ser expiratório. Essas duas traqueias se comunicam a um filtro de ar. Esse filtro de barreira, ele impede que as secreções daquele paciente penetrem no ventilador e diminuam a chance de infecções, de pneumonias associadas à ventilação, que é uma ocorrência ainda comum. Não depende só do aparelho, depende de um conjunto de situações, mas também depende dessa proteção, desse filtro. O ventilador ele é ligado na sua traseira. Quando ele está ligado, ele apresenta todas as funções que está fazendo na sua coluna da direita. E aqui nessa coluna central é o que eu quero que ele faça. Eu escolho a fração inspirada de oxigênio. Lembremos que no ar ambiente nós temos 21%. O ventilador consegue garantir uma concentração de até 100% de oxigênio. Eu consigo estabelecer ou o volume corrente que eu quero, ou a pressão controlada naquele alvéolo, a minha frequência respiratória, se for em ciclos de ventilação controlada, e o meu PIP, a minha pressão final naquele alvéolo, evitando que ele colapse. A minha frequência respiratória só vai ser controlada se eu estiver em métodos controlados de ventilação, ou a volume ou a pressão. Muitas vezes o ventilador também promove métodos espontâneos de ventilação. São métodos de ventilação não invasiva ou em CPAP.
Nessa forma eu não controlo a frequência ventilatória porque é o paciente que controla a frequência, só controla os outros parâmetros ofertados. E aqui eu também tenho lá os meus materiais de via aérea. Eu selecionei aqui um laringoscópio porque o laringoscópio é fundamental num pronto-socorro. Se a gente não tem laringoscópio, dificilmente a gente vai entubar alguém. Existem formas avançadas, o videolaringo, o King Vision, mas hoje ainda o laringoscópio é o mais utilizado. Para o adulto, geralmente a gente utiliza lâminas curvas, aí vai depender da posição do paciente, da configuração anatômica da face do paciente, a escolha da lâmina mais adequada. Eu tenho um cabo, eu tenho a lâmina, elas são encaixadas, acende uma lâmpada na ponta que me possibilita a visualização da minha prega vocal. A lâmina ela tem uma curvatura e ela tem uma linha que lateraliza, consegue lateralizar, afastar a minha língua. Isso é um procedimento básico da minha intubação. Na sala vermelha eu também vou ter as bombas de infusão. As bombas de infusão aqui tem um modelo da Bebral, que você seleciona a quantidade ml por hora, a quantidade total daquela solução e a infusão desse medicamento através de acessos, ou periféricos ou centrais, vai depender da medicação infundida. Lembrar que vasopressores devem ser infundidos em catéteres centrais. A gente pode infundir em catéter periférico por até 4 horas só. Depois disso, ele começa a ter alterações periféricas que podem induzir a uma diminuição da circulação no membro. Então, eles estão proscritos depois deste tempo. Existe a necessidade de um catéter de infusão central, ou subclávio, ou jugular, ou até mesmo femoral. Vai depender da escolha e da experiência do indivíduo. Mas na sala vermelha, com todos esses materiais, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que é muito importante também na sala vermelha, que é a humanização do atendimento. Não adianta nada eu fazer todas as questões puramente técnicas se eu não conseguir olhar no olho do meu paciente, examiná-lo adequadamente, orientá-lo sobre as questões que estão acontecendo com ele. É óbvio que se o paciente está numa condição muito grave e ele não tem condição disso, eu vou fazer isso depois com os familiares. Mas o meu paciente, ele merece esse tratamento. É o justo, é o correto. O tratamento humanizado é prerrogativa básica em qualquer sistema de saúde. E eu não posso esquecer que dentro da sala vermelha eu não sou único, solitário. Não. Nós somos uma equipe. Cada um vai fazer a sua função muito bem determinada. Na sala vermelha que eu trabalho, eu tenho um enfermeiro que organiza os técnicos, que faz toda a gerência do setor. Eu tenho os técnicos que trabalham prontamente, diretamente com o paciente, atendendo todas as solicitações necessárias. Eu tenho médico, obviamente, eu tenho uma equipe de residentes, de acadêmicos que estão trabalhando e cada um fazendo a sua função. Tenho um fisioterapeuta que controla as questões de ventilação mecânica. Então, todos trabalhando em harmonia para que a sala vermelha tenha um ótimo desempenho. E eu não posso esquecer também das outras pessoas que eu não estou vendo, mas são fundamentais. Eu tenho a recepcionista que me promove o cadastro do paciente, a abertura da minha ficha de admissão. Eu tenho o pessoal da limpeza, que quando a sala está uma bagunça, sem eles seria impossível o trabalho coordenado. Depois de uma reanimação, com materiais ao chão, com sangue, quem vai promover isso? Se fosse assim, eu não conseguiria atender mais ninguém. Eu tenho também o pessoal da nutrição. A gente não consegue ficar muito tempo em jejum. Imagina o nosso paciente. Ele também precisa se alimentar. Eu tenho a fonoaudióloga que trabalha aqueles pacientes neurocríticos para a sua realimentação. Eu tenho o psicólogo. Imagina uma pessoa que está admitida dentro dessa sala e presencia o paciente, uma reanimação. Depois a gente tem que trabalhar esse emocional. Afinal, ele está vendo uma coisa, uma questão de vida ou morte. Não é toda pessoa que está preparada para isso.
nós profissionais muitas vezes não estamos, imagina o nosso paciente. Então, esse conjunto de pessoas, não vou esquecer, ainda tem muito mais gente, tem um engenheiro clínico. Se não fizer funcionar o nosso ventilador mecânico, o nosso desfibrilador, como é que a gente vai atuar? Eu tenho o farmacêutico para dispensar os medicamentos corretos, os materiais necessários para que tudo isso aconteça. Então, para vocês verem que é uma gama de pessoas, é uma população enorme de gente que é necessário para que a Sala Vermelha continue fazendo o seu papel. E é óbvio que nisso tem também o papel do médico. Se você não estiver lá coordenando tudo isso, orientando e procurando fazer da forma correta, triando os caminhos, trilhando o segmento, indicando o que é correto e fazendo isso em prol do seu paciente, não vai ter como a gente fazer o melhor por ele. Vocês observaram como isso tudo é complexo? Esse era o intuito da aula, de falar para vocês como é o funcionamento da Sala Vermelha. Eu não posso perder a oportunidade de dizer que nós continuamos com as inscrições do primeiro plantão abertas. Essa é a última semana, eu tenho ainda algumas vagas, elas são limitadas. Se vocês acham que essa aula foi bacana e tal, vocês não imaginam as aulas que nós temos lá no curso. Porque lá tem uma aula sobre organização do pronto-socorro, falando da Sala Vermelha, falando do consultório clínico, mostrando todos os materiais que estão envolvidos nisso, com muito mais detalhes. Aqui foi só uma prévia sobre o assunto. E eu gostaria de mostrar para vocês assim, um caso que aconteceu nessa última semana lá na sala que eu trabalho. E ele foi relacionado não pura e simplesmente só à questão da emergência. Eu vou contar para vocês um caso que tem muito mais a ver com a questão da reanimação. Então, é uma paciente que ela tinha tido um infarto agudo do miocárdio e ela estava internada nesse setor. A nossa Sala Vermelha, no hospital que eu trabalho, ela também funciona como uma semi-intensiva, muitas vezes até como uma UTI. Nós acabamos recebendo os pacientes que são provenientes da hemodinâmica para o segmento pós-angioplastia, porque é um hospital grande, com uma grande demanda de leitos, e esses pacientes são transferidos para lá. Nessa minha sala, eu tenho 13 leitos disponíveis. É uma sala realmente muito grande. Não, olha, eu não esqueci da enfermagem. Eu falei do enfermeiro e falei do técnico de enfermagem. Eu jamais esqueceria dos meus parceiros, mais parceiros, pessoas que trabalham comigo todos os dias. São fantásticos os meus técnicos e os meus enfermeiros. Eles podem, assim, eles sabem disso e eu sei que eles são muito importantes naquele setor. Sem eles, nós não teríamos a nossa sala de emergência. Eu tenho certeza disso. Não entendi. Eu sou casado com uma enfermeira, meu Deus do céu, imagina, de jeito nenhum eu posso esquecer da enfermagem, eu não esqueço disso todos os dias. Mas então, e essa pessoa, ela estava lá nessa pós-angioplastia e ela ficou, o leito que ela ficava era bem em frente assim ao nosso leito de reanimação. Tem um leito lá nesse setor que ele é direcionado para a reanimação, os pacientes que acabam chegando parados e tal, são reanimados nesse lugar. E essa senhora, ela ficou lá assistindo e foram algumas reanimações durante aquele dia. E ela não conseguia controlar sua pressão arterial. De forma alguma, ela mantinha-se hipertensa, mesmo tomando inúmeros antihipertensivos. E depois de algum tempo observando aquilo, eu fui conversar com ela sobre o que realmente estava acontecendo. Se ela estava nervosa, ansiosa com alguma coisa. E ela me confidenciou. Falou assim, doutor, eu estou vendo o dia inteiro vocês trabalharem, vocês sobem em cima das pessoas, fazem uma massagem, voltam. Eu estou com medo. Eu estou simplesmente com medo de tudo isso. E se daqui a pouco vai ser comigo isso tudo? Ela não sabia direito o que se passava ali. Tinha um vidro e ela achava que tudo aquilo uma hora iria acontecer com ela. E na verdade, a gente, naquele trabalho dia a dia, em algum momento esquecemos de
colocar ela na melhor posição possível, num outro leito, onde ela não observasse tudo aquilo diretamente. Então, a sala vermelha é um ambiente muito estressante para todo mundo, inclusive para o nosso paciente, que está ali sofrendo de alguma coisa que muitas vezes ele não sabe o que é, e a gente ali fazendo, trabalhando, até muitas vezes sem a devida humanização. É por isso que eu reitero que é tão importante a humanização num setor como este. É importante em todos os setores, mas no setor vermelho ele é muito importante. Era essa a dica que eu queria dar para vocês. Cuidado com os seus pacientes que estão lá acordados dentro de uma sala de emergência presenciando tudo. Tenha o dobro de atenção com eles, porque eles podem sofrer um agravo à sua condição motivado pelo estresse, pela ansiedade, pelo medo de tudo aquilo que eles estão presenciando e desconhecem. Para nós médicos, enfermeiros, técnicos, aquilo passa a ser rotineiro. Mas para o nosso paciente, isso muitas vezes é o diferencial. Talvez eles passem isso uma vez na vida, muitas vezes uma única vez na vida. Então a gente tem que ter isso com muita cautela, muito tato. Não é uma situação fácil nunca. Valeu, galera, obrigado. Queria lembrar vocês do curso. O curso está muito legal, são 40 aulas dividido em 8 módulos. Cada módulo tem 5 aulas e a gente ainda tem 7 aulas bônus com diferentes temas. Entrevista com um advogado que vai falar sobre legislação, a entrevista com a psicóloga falando de psicologia positiva, o coach que vai dizer dos perfis comportamentais e te ensinar a montar um grande time. Tem a aula do acesso venoso central mostrando como que a gente faz para passar um catéter central, a aula da PCR que foi baseada no último ACLS, uma visita guiada ao pronto-socorro mostrando cada uma das partes. Hoje eu falei da sala vermelha aqui, mas lá eu falo de todas as partes. E eu tenho também uma discussão de casos clínicos complexos, mostrando para vocês casos que muitas vezes vocês nunca pensariam naquilo e que aconteceram realmente. Fora isso, a gente ainda tem um livro digital. Esse livro eu demorei 4 meses escrevendo ele de forma criteriosa, com toda a bibliografia super recente, englobando todas as 40 aulas. No livro tem tudo, tem passo a passo de coisas, fluxograma, tem fotos, desenhos, esquemas, tudo. Esse foi uma grande modificação em relação ao 1.0. E como se não bastasse, tem a mentoria. Contato direto comigo, toda semana, uma vez por semana, através de videochamada individual. É um contato onde você pode tirar todas as suas dúvidas, pode discutir casos clínicos, além de aprofundar o seu conhecimento em cada módulo. Então é um curso realmente muito completo para quem não tem experiência e não sabe lidar com os seus primeiros plantões. Você tem medo de dar plantão? Você está com medo? Eu já senti isso, eu sei muito bem o que é isso. Eu, através dos meus 17 anos de experiência, eu desenvolvi uma fórmula de te ajudar nos seus primeiros plantões. Essa fórmula eu chamei de A Prática Além do Livro, porque são conhecimentos embasados naquilo que eu vivi. E eu falo tudo isso no curso. Em cada uma das aulas tem dicas, tem histórias, tem tudo aquilo que eu realmente acho importante para os seus primeiros plantões. Aproveitem, são as últimas vagas, as vagas são limitadas porque a mentoria não é uma tarefa simples, é um contato direto, dá pra gente discutir individualmente, caso a caso. É isso daí, galera. Um abraço para vocês, muito obrigado por toda essa audiência. Na próxima semana a gente está aqui com uma nova live. Curtam o primeiro plantão, continuem seguindo. A gente vai ter várias sacadas do primeiro plantão, porque eu gostei muito do compartilhamento que existiu na última sacada da intubação. E está saindo depois um livro, daqui 3 meses vai estar pronto, sobre as 100 sacadas do primeiro plantão. Valeu? Um abraço, boa noite.